Olá, muito bem-vindos à segunda aula da boneca Amanda. Para quem não me conhece, eu sou Mari Trevisan, crocheteira responsável pelos amigurumis aqui do canal Feito à Mão, e hoje nós vamos finalizar a base do corpinho da boneca Amanda. Então, subindo o tronco, emendando braços e finalizando com a cabeça. Nessa aula, então, a gente vai fazer essa etapa, é a nossa segunda aula. Na próxima aula, a gente vai fazer cabelo, bordados do rosto e finalizar todo o padrão dela para quem aí depois quiser utilizar este padrão para criar uma nova boneca com outras roupinhas. É um padrão muito fácil de fazer e bem legal de ser replicado. Desse jeito que a boneca está aqui nesse padrão, ela está medindo 44 centímetros, tá? Eu disse que acreditava que a minha boneca ficasse entre 48 e 50 centímetros. Eu acredito que ela vai ficar próxima dos 48 centímetros. Lembrando que eu tô trabalhando com agulha de 3 milímetros. Estou trabalhando com o ponto square e os fios da Amigurumi Soft nesta versão da boneca, tá? Mesma receitinha da boneca que tá aí na introdução, que foi feita com o fio Amigurumi normal, agulha de 2,5 e ponto V, e tem 40 centímetros, tá? Pra quem aí não tá entendendo do que eu tô falando, eu aconselho que clique aqui na descrição deste vídeo, que tu vai encontrar o link de acesso à playlist já com a primeira aula da base do corpinho da nossa boneca, e o primeiro vídeo onde eu apresento a boneca e faço todas as explicações de como funciona a aula, os fios utilizados e dou a ficha técnica da boneca. Então, eu aconselho aí que tu dê uma maratonada nesses vídeos para não ficar perdido aí na aula se tá chegando agora, tá? Então, hoje a nossa aula, que a gente vai finalizar aqui o nosso padrãozinho. Esse padrãozinho, como eu já falei em outra aula, pode ser utilizado para várias bonecas, aí depois é só vocês usarem a criatividade de vocês com roupas e cabelos diferentes, tá? Antes dessa aula começar, eu já vou pedir pra ti que aperta o botãozinho aí e se inscreve no canal para não ficar de fora de nenhuma aula. Lembrando que as aulas aqui no canal são sempre segundas, quartas e sextas-feiras às 18 horas. Então, clica o botãozinho aí que daí tu nunca vai ficar de fora de nenhuma aula. Gostou da aula? Também aproveita e deixa o like. Então, bora pra nossa aula, sem mais delongas, bora crochetar. Então, de onde nós paramos aqui da última aula que a gente fez as nossas carreiras, as nossas 11 carreiras aqui com o fio branco, cortamos o fio, rematamos aqui na lateral. Agora a gente vai dar sequência na nossa boneca trabalhando com o fio cor de pele, voltando pro cor de pele. O que que eu vou fazer? Vou mudar o início do meu trabalho agora. Então, eu vou pegar minhas perninhas aqui, vou vir aqui atrás e vou vir bem no meio da minha boneca aqui atrás, ó. Então, eu vou botar aqui, ó, a minha agulhinha, vou calcular o meio, ou posso fazer esse movimento aqui também para saber onde é o meio aqui atrás, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou calcular mais ou menos aqui com a minha agulhinha. Quando eu achar aqui mais ou menos o ponto do meio, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, pegando só a alcinha de trás desse ponto, tá? Vou pegar o meu fio cor de pele, vou puxar ele, vou fechar esse fio que eu fechei aqui, essa laçadinha que eu fechei aqui. Opa, meu fio deu uma embananada aqui. Deixa eu fazer de novo aqui. Puxei o fio cor de pele, vou fechar. Eu vou puxar bem essa laçadinha lá atrás. E agora eu vou vir aqui, ó, pegando o ponto completo pela alça da frente, fazendo o ponto inteirinho aqui, ó. Assim. Fazendo aqui o meu primeiro ponto baixo. Este fio aqui eu vou puxar bem e vou esconder lá atrás, tá? Agora, eu vou seguir trabalhando aqui ponto sobre ponto. E eu vou fazer aqui mais algumas voltas retas aqui no meu trabalho, tá? De 48 pontos. Agora, eu vou trabalhar aqui, então, essa volta que a gente tá fazendo aqui é a volta 54. Eu vou trabalhar da volta 54 até a volta 57. Em um total, então, aqui de mais 4 voltas de ponto sobre ponto, agora na cor de pele, tá? Fazendo só a nossa troca de cor. Então, vamos seguir aqui o nosso trabalhinho por mais 4 voltas. Finalizada aqui, então, as minhas 4 voltas no tom de pele de ponto sobre ponto, agora nós vamos para a volta de número 58, onde nós vamos trabalhar 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição.
E a gente vai seguir essa sequência aqui de 6 pontos e uma diminuição até o final da nossa volta. Então, vamos seguir fazendo 6 pontos e uma diminuição até o final. E no final dessa volta, nós vamos ficar com 42 pontos no nosso trabalho. Finalizada aqui minha volta, então, de 6 pontos e uma diminuição. Agora, as próximas 4 voltas, eu vou trabalhar de ponto sobre os 42 pontos. Então, eu vou trabalhar da volta 59 até a volta de número 62, em um total, então, de 4 voltas de ponto sobre ponto. Então, vamos só subir aqui mais 4 voltinhas do nosso trabalho. Finalizada, então, aqui as minhas 4 voltas de ponto sobre ponto, agora na volta de número 63, eu vou trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. E eu vou seguir essa sequência aqui dos 5 pontos e uma diminuição até o final do meu trabalho, tá? Então, vamos fazer aqui 5 pontos e uma diminuição por toda a volta e encerrar essa volta aqui 63 com 36 pontos no nosso trabalho. Depois que eu finalizar, então, aqui a minha volta de 5 pontos e uma diminuição com 36 pontos no meu trabalho, as voltas 64 e 65 serão de ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir aqui 2 voltas de 36 pontos. Na volta de número 66, a minha sequência vai ser 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou seguir essa sequência aqui dos 4 pontos e uma diminuição até o final da minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir fazendo 4 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. Finalizada, então, aqui a minha volta com 30 pontos. Agora, as próximas 2 voltas que seguem aqui, a volta 67 e 68, será de ponto sobre ponto. Então, vamos subir aqui 2 voltas de 30 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 69, a minha sequência será 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Então, venho aqui, vou fazer a minha diminuição. E vou seguir aqui essa sequência dos 3 pontos e uma diminuição até o final da minha volta, tá? Então, vou seguir aqui fazendo 3 pontos e uma diminuição até o final. E no final dessa volta, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Agora, com 24 pontos no meu trabalho, a próxima volta que segue aqui, que é a volta de número 70, vai ser de ponto sobre ponto. Então, a gente vai subir uma voltinha de 24 pontos. Então, aqui, ó, finalizada a minha volta de ponto sobre ponto, agora a gente vai colocar os bracinhos. E para que esses bracinhos não fiquem tortos, é importante que a gente faça aqui, então, uma alinhada aqui no nosso trabalho para centralizar ele. Então, aqui, ó, conforme a gente foi fazendo diminuições, olha aqui meu marcador, ele é um fio, dá para ver bem direitinho. O nosso trabalho foi pendendo para esse lado aqui, tá? Então, a gente vai voltar pro meio do nosso trabalho. Então, aqui, ó, aqui é onde eu iniciei, ó, tá vendo que tem aqui o início do meu trabalho aqui embaixo, a minha troca de cor é bem suave, mas dá pra ver, ó. Então, aqui, ó, aqui tá o início do meu marcador. Quando eu tava aqui, se eu botar a minha agulha aqui, eu vou ver que agora eu tô 2 pontos para trás do meio do meu trabalho, ó. 1, 2. Então, eu vou fazer esses 2 pontinhos para chegar de novo bem aqui no meio. É importante que vocês centralizem e fiquem bem no meio para que os bracinhos não fiquem tortos, tá? Então, vocês façam isso e vejam aí quantos pontos você tem que caminhar para chegar no meio do trabalho de novo, tá? Provavelmente, que se vocês estão seguindo comigo aí, vai dar a mesma pontuação, mas às vezes, né, ponto mais apertado, ponto mais frouxo, então isso tudo muito relativo. Então, eu vou tirar esse fiozinho de marcação meu aqui, tá? Porque ali já não é mais o início do meu trabalho, e agora o início do meu trabalho vai ser aqui, aonde eu tô, tá? Então, agora vamos colocar os bracinhos. Então, para mim colocar os bracinhos, agora eu vou colocar os bracinhos na volta de número 71. Eu vou trabalhar, então, 1, 2, 3 pontos baixos. E vou botar o marcador aqui nesse primeiro ponto aqui. Então, deixa eu pegar meu marcadorzinho aqui. E vir com ele aqui nesse terceiro ponto aqui, que a gente mudou o início do trabalho. Então, aqui é o início do meu trabalho agora. Feitos os meus 3 pontos, agora eu vou colocar o meu bracinho, tá? Então, aqui, ó, vou pegar o primeiro bracinho aqui. E lembra dos pontos que a gente fez aqui, dos meio pontos altos? É nesses meio pontos altos que eu vou colocar. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5...
6 meio pontos altos. É nesses que eu vou colocar. Então, eu vou entrar no primeiro meio ponto alto aqui, vou passar a minha agulha pelo meu ponto e vou vir aqui no meu trabalho, no meu próximo ponto aqui embaixo, ó, e vou passar o fio pelo ponto lá embaixo e pelo ponto do meu bracinho fazer um ponto baixo. No próximo, passo no bracinho, lá embaixo no próximo ponto, 2. Cuidando para não pular nenhum pontinho aqui embaixo, ó. 3. 4. 5 e 6 pontos fazendo o bracinho e o corpinho da minha boneca junto. Feito aqui os meus 6 pontos, agora eu vou trabalhar aqui na frente 6 pontos baixos na sequência. Então, vou vir aqui no próximo pontinho, vou puxar bem isso aqui para não ficar espaço, não ficar aqui buraquinho. Aperto bem esse próximo pontinho aqui, vou fazer agora aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou pegar o próximo bracinho e vou fazer a mesma coisa nesse bracinho aqui, ó. Nos 6 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no primeiro e vou trabalhar só os meio pontos altos aqui, ó. Então, venho aqui. Venho no próximo aqui embaixo e vou fazer os 6 meio pontos altos com os pontinhos do meu corpinho também. 2. Deixa eu só ajustar aqui, sair um pouquinho, só pra poder ajustar aqui. Porque a minha posição aqui não é muito boa. Meu espaço é meio pequeno. 2. Cuida pra não pular nenhum ponto, né? 3. 4, 5 e 6 pontos baixos. Então, eu juntei aqui o outro bracinho com 6 pontos baixos. E agora, aqui me restaram 3 pontos para mim finalizar a minha volta, ó. 1, 2 e 3 pontos baixos. Que é isso aqui que é importante que a gente faça, então, pra ficar bem certinho, 3 pontos pra cada lado aqui, tá? Então, colocados os meus bracinhos aqui. Lembra que esse fiozinho que eu falei que vocês podiam deixar, porque depois podia ser colagem ou podia ser costura? Então, aqui, ó. Depois, esse fiozinho aqui, a gente vai fazer um acabamento aqui embaixo, nos pontos baixíssimos. Pra quem não deixou o fiozinho, é só passar a colinha aqui, depois e colar o bracinho assim, tá? Então, colocado aqui os meus bracinhos. E pra quem deixou aqui, então, o fiozinho, depois eu vou mostrar como que a gente vai fazer esse acabamento aqui dos bracinhos. Agora, eu vou enrolar esses fios aqui pra eles não me estrovarem no meu bracinho. E vou dar sequência aqui. Agora, antes de eu fazer a próxima volta de diminuição aqui, eu já vou colocar enchimento aqui na minha boneca, tá? Então, eu vou colocar enchimento mais ou menos até aqui a altura dos bracinhos dela. Já vou deixar ela cheinha, porque depois a gente vai ter que botar a sustentação de pescoço. Então, a gente já vai deixar pronto aqui o lugar pra gente colocar o pescocinho dela, pra gente começar a subir a cabecinha. Então, vamos encher a nossa bonequinha agora. Então, aqui, ó, pessoal, eu coloquei enchimento aqui na minha boneca, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Eu tô colocando o enchimento aqui na minha boneca. E como eu falei pra vocês, eu não vou até o final com o enchimento, né? Porque eu vou deixar pra encher isso aqui depois, porque senão vai ficar muito difícil da gente subir cabeça e tudo. Então, eu faço isso, deixo a parte de baixo aqui já cheinha. E depois eu subo o resto, tá? Então, aqui, ó, tá bem cheinha aqui minha boneca, ó. Dá pra ver que ela tá bem cheinha, mas ela ainda tá gostosa de tocar, tá? Tá cheinha. E o que eu tô fazendo? Conforme eu vou colocando o enchimento aqui dentro da minha boneca, eu venho com o meu próprio dedo e vou fazendo um buraco aqui no meio do meu enchimento, ó. Posso também fazer isso com um palito? Posso fazer isso com um palito. Posso fazer com o cabo da minha agulha. Posso fazer com uma tesoura, com o que vocês quiserem. Eu geralmente já vou colocando e eu vou sentindo aqui, conforme eu vou colocando o enchimento, né?
os lugares que ainda precisam de enchimento e onde não precisa, e daí já vou fazer na cavidade aqui o buraquinho lá no meio do meu enchimento com o meu próprio dedo. Por quê? Porque a gente vai depois colocar a sustentação desse pescoço, só que eu não vou colocá-la agora, eu vou deixar pronto o espaço dela, vou subir cabeça e depois eu vou terminar de encher essa região aqui, mais ou menos aqui, ó. Daqui pra cima eu vou deixar pra encher depois, porque o pescoço dela não é tão fino, então a gente vai conseguir fazer isso, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar agora o meu bastão e vou mostrar pra vocês o que que vocês vão fazer pra já deixar pronta essa estrutura e depois a gente vai encher com a pinça o que faltou. Ou com a ajuda de um palitinho assim, a gente vai terminar de encher. Outra coisa que eu esqueci de falar quando eu coloquei o braço aqui, porque às vezes eu esqueço que tem muita gente iniciante chegando aqui no canal e essa boneca aqui dá para um nível iniciante. Quem tiver muita dificuldade de colocar os bracinhos aqui, como eu fiz aqui, de emendar os bracinhos, que eu sei que não é emendar perna e emendar bracinho, uma das partes mais difíceis do amigurumi, sobe essa próxima carreira aqui que a gente fez a emenda do bracinho de ponto sobre ponto e não coloca os bracinhos. Segue a receita igual. No final é só vocês colocarem os bracinhos aqui e costurar, tá? Quem tiver muita dificuldade de emendar os bracinhos assim, eu acho mais fácil, porque a gente não tem costura na boneca, né? Mas algumas pessoas podem encontrar dificuldade. Então, se encontrarem dificuldade, façam essa carreira de ponto sobre ponto ainda e costurem o bracinho depois, não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui, ó, fiz o buraquinho, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a sustentação do meu pescoço pra deixar pronta. Então, aqui, ó, para eu fazer a sustentação, eu vou usar um bastão de cola quente. Este bastão é o bastão fino de cola quente. Daí, eu vou incrementar ele aqui pra ele não ficar muito sensível. Quem for usar o bastão grosso, que eu aconselho que use aquele bastão mais grosso de cola quente, tá? Eu tô sem o meu e não consegui ainda sair pra comprar. Ele é grosso mais ou menos assim, ó. Desculpa, pessoal. Mais ou menos como essa caneta, que ele é bem mais grosso que esse aqui, tá? Se usar o bastão grosso, não precisa fazer esse revestimento com a fita que eu vou fazer aqui. Mas se vocês só tiverem o fino, como eu, só tenho o fino aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou revestir ele com fita crepe para que ele fique mais resistente, tá? Porque só ele não vai segurar a cabeça assim, nu e cru, tá? Aqui eu cortei o meu bastão e eu tenho 18 centímetros de bastão, porque eu preciso que esse bastão fique mais ou menos até quase aqui, ó. Quase o final da minha boneca e que pegue praticamente até a metade da cabeça, que senão também não sustenta. Então, tem 18 centímetros de bastão de cola quente aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou passar a fita crepe em torno dele, pra deixar ele bem resistente. Lembrando que quem tiver o bastão mais grosso, que eu prefiro usar o bastão mais grosso, mas eu não tenho em casa, tá? Daí não precisa passar a fita crepe no bastão, tá? É só introduzir ali o bastão. Porque o bastão de cola quente, ele é muito bom para fazer sustentação de pescoço, porque ele é uma peça que é flexível e não tem risco de machucar a criança, sair para fora, nada disso, tá? Então, aqui, ó, passei a minha fita crepe até o final. Uma vez. Vou voltar e vou passar 2 vezes. Vou voltar passando aqui a minha fitinha crepe. Tomara que você tenha mais habilidade a passar fita crepe do que eu. Vocês estão vendo aqui que a minha tá ficando uma baderna, né? Nada habilidosa para passar fita crepe, né? Não tem fita crepe? Pode ser fita durex. Aquela fita durex larga? Pode também, tá? Porque agora, ó, ele ficou bem mais resistente, tá? Então, vou passar mais uma vez aqui, dando 3 voltinhas de fita crepe, deixando esse meu bastão aqui, ó, maravilhoso, bem sustentado. Então, não tenho bastão grosso, é só passar uma fitinha aí pra dar uma incrementada e deixar o teu bastão mais resistente. Eu gosto da fita crepe, mas quem não tiver, pode ser a fita durex larga, tá? Então, ó. Então, tá pronto aqui a sustentação do meu pescoço, ela continua tendo flexibilidade, só que ela tá bem mais resistente, tá? Então, lembra que a gente deixou o buraquinho aqui? Então, agora eu vou seguir o meu trabalho e depois o meu buraco já tá pronto aqui pra mim colocar a sustentação da minha cabeça e terminar de encher, tá? Então, depois aqui, se eu ver que ficar muito comprido na cabeça, eu tiro mais um pedacinho, tá? Mas, a princípio, eu vou deixar aqui com os 18 centímetros pra gente ver. E eu sinto que ele tá bem aqui, ó. Chegou bem pertinho aqui embaixo. Pra gente ver se realmente vai precisar cortar ou 18 centímetros tá bom, tá? Eu acho que talvez eu vou ter que cortar um pouquinho, mas vou deixar pra quando eu colocar o bastão decidir isso. Agora, vamos dar sequência aqui na nossa boneca, então. Então, agora a gente vai pra volta de número 72. E na volta de número 72, eu vou trabalhar aqui uma sequência de 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta,
tá? Então, eu vou fazer essa volta aqui fazendo 2 pontos e uma diminuição até o final. E no final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 18 pontos no nosso trabalho. Então, vamos fazer aqui 2 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. Finalizada aqui a minha volta de 2 pontos e uma diminuição, agora eu tenho 18 pontos aqui no meu trabalho, e agora as duas últimas voltas do meu corpinho aqui, a volta 73 e 74, vai ser de ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir aqui 2 voltas de 18 pontos no nosso trabalho. Finalizei aqui minhas 2 voltinhas de 18 pontos, então, agora a gente vai começar a subir a cabeça dela, tá? Então, aqui a gente encerrou todo o corpinho dela, depois só falta os acabamentos do bracinho aqui. Pra quem vai colar, então, tá pronto, depois é só colar aqui o acabamento dos bracinhos, tá? Senão, depois eu vou ensinar aqui essa costurinha bem simples aqui desses 6 pontinhos aqui embaixo, tá? Então, agora eu vou começar a cabeça e eu vou começar uma contagem nova aqui pra cabeça, tá? Então, aqui encerramos na volta de número 74, o nosso corpinho. Agora, iniciamos a cabeça e agora eu vou pra primeira volta da cabeça, tá? Então, eu vou iniciar aqui a primeira volta da minha cabecinha, trabalhando 2 pontos baixos, 1, 2 pontos e um aumento. E eu vou seguir aqui essa sequência de 2 pontos e um aumento até o final da minha volta, e no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Na volta de número 2 da cabeça, a minha sequência vai ser 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e um aumento. E eu vou seguir essa sequência aqui dos 3 pontos e um aumento até o final da minha volta. E no final da minha volta, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Na minha terceira volta da cabeça, a minha sequência vai ser 4 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos e o aumento. E eu vou seguir essa sequência aqui até o final, e no final aqui dessa volta eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Na volta de número 4 da cabeça, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer o aumento. E vou seguir aqui essa sequência dos 5 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Na volta número 5, a minha sequência será 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta, eu vou ficar com 48 pontos no meu trabalho. Na volta de número 6, a minha sequência é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e um aumento. E eu sigo a sequência aqui dos 7 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta, eu vou ficar com 54 pontos no meu trabalho. Na volta de número 7, a minha sequência é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e um aumento até o final, e no final dessa volta eu fico com 66 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir aqui, 60 pontos no meu trabalho, perdão. Vamos seguir em 8 pontos e um aumento até o final e finalizar essa volta com 60 pontos. Na volta de número 8 da cabeça, a minha sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos e um aumento. Vamos seguir essa sequência até o final e finalizar a volta de número 8 aqui com 66 pontos no nosso trabalho. Agora, na minha última volta de aumentos da minha cabeça, minha sequência na volta de número 9, a minha sequência vai ser 10 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta, eu vou ficar com 72 pontos no meu trabalho. Então, vamos fazer uma sequência de 10 pontos e um aumento por toda a nossa volta. Finalizada aqui minha última volta de aumentos, então, com 10 pontos e um aumento, agora eu tenho 72 pontos no meu trabalho, e agora eu vou subir carreiras de ponto sobre ponto aqui na minha cabeça, tá? Então, agora eu vou trabalhar da volta de número 10, que é a volta que segue aqui no meu trabalho,
até a volta de número 24, em um total de 15 voltas de 72 pontos. Então, vamos subir aqui 15 voltinhas de ponto sobre ponto e também vamos colocar a sustentação do nosso pescoço, tá? Então, aqui eu vou subir ainda mais algumas voltas, mais ou menos metade do que eu tenho para fazer aqui, mais ou menos umas 7 voltas. E depois aqui eu já tenho o meu espaço pronto aqui dentro que a gente deixou, eu já vou introduzir a minha sustentação do pescoço. E vou, com a ajuda de uma pinça ou de um palito, do que vocês preferirem, terminar de encher o meu pescoço e o resto do meu corpinho aqui, onde a gente ainda não encheu, tá? Mas eu ainda vou subir mais algumas voltinhas aqui para que essa sustentação aqui não me atrapalhe, tá? Então, vamos subir mais um pouquinho do nosso trabalho, vamos parar e vamos colocar a sustentação, tá? E daí eu termino de encher e encho bem aqui todo o corpinho e pescocinho da minha boneca. Vou seguir aqui fazendo as minhas carreiras de ponto sobre ponto, porque não tem segredo, né? São só carreiras retas. E no final das minhas 15 voltas, eu volto, então, já com o meu bastão colocado aqui na minha bonequinha. E daí, a gente dá sequência pra colocar os olhinhos e fazer fechamento, tá? Então, vamos subir agora da volta de número 10 à volta de número 24. Então, 15 voltinhas de ponto sobre ponto. Então, aqui, pessoal, terminei as minhas voltas de ponto sobre ponto. Coloquei a sustentação do meu pescocinho e não precisei cortar o meu bastão. Ele ficou num tamanho bom, porque eu ainda tenho mais umas carreiras aqui até fechar. Ele tem que pegar metade, um pouquinho mais da minha cabeça, tá? Se vocês quiserem tirar um pedacinho aqui, porque vocês acham que não precisa tudo isso, vocês podem tirar. Mas eu ainda vou fazer as carreirinhas de diminuição, então acho que ele vai dar bem certinho. O tamanho ficou ótimo, tá? Então, aqui, ó, porque ele precisa ter uma sustentação boa que chegue de baixo até mais da metade da cabeça para ficar bem sustentado. Eu coloquei aqui os meus olhinhos e vou tirar eles aqui, porque eu só coloquei para definir aqui a posição deles. Na minha outra boneca, eu trabalhei com o olhinho número 16, preto. Nessa também vou trabalhar com o olhinho número 16, porém esse aqui é azulzinho, ó. Essa eu vou usar um olho azul, mas é a mesma numeração de olho. Agora, para mim colocar os olhos, eu vou contar aqui. Deixa eu pegar uma agulha aqui para mim guiar a contagem para vocês verem bem. Ó, aqui eu tenho, ó, a minha última carreira de aumentos aqui, onde eu tenho 10 pontos e um aumento. Pra cima dessa última carreira de aumentos aqui, pra facilitar a contagem, eu vou contar. Ó, depois da última carreira de aumento, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a 8ª e a 9ª carreira, depois da nossa última carreira de aumentos, tá? Ou pra baixo aqui, ó. Posso contar também, ó, da última carreira que a gente fez aqui dos pontos retos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a 8ª e a 9ª carreira, tá? Tanto faz se vocês contarem assim ou assim. Daí, eu vou pegar uma agulhinha mais grossa, vou abrir aqui o buraquinho do meu olho. E vou botar de distância entre um olho e outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos de distância entre um olho e outro. Vou posicionar eles aqui paralelo ao corpinho, né? Pra ficar bem retinho. E vou introduzir, depois que eu já abri o espaço aqui do meu olhinho, pra ele entrar com facilidade, os meus olhinhos aqui. Agora, é só travar o meu olhinho. Então, vou pegar minha travinha de segurança aqui, dar uma aquecida nela para entrar com bastante facilidade. E vou dar os 3 estralos da minha travinha, tá? Ele tem que ficar bem preso. Depois que eu travei aqui, isso aqui eu sempre faço nas minhas bonecas, mas é opcional. Eu sempre falo isso em todos os vídeos, quem me segue já sabe. Eu não gosto desse pitinho que fica aqui na trava, ó, porque ele é comprido e quando a gente coloca o enchimento, depois ele fica mexendo de um lado pro outro o olhinho, às vezes o olhinho fica torto. Então, o que eu, Mari, faço? Eu queimo esse pitinho aqui, derreto ele e achato ele para que ele não me estrove depois, tá? Mas isso aqui é opcional, tá? Se vocês não têm problema com esse pitinho aqui mais comprido, não, isso aqui não é nem por segurança do olho, porque esse olho aqui, pra tirar, meu Deus do céu, não tem nem condição, não sai de jeito nenhum, ele é bem seguro. Mas eu gosto de fazer isso pra que esse aqui depois não fique mexendo de um lado pro outro e meu olho não fique torto, tá? Então, agora eu só vou travar o outro olho exatamente do mesmo jeito que eu fiz esse. Travado aqui, então, os 2 olhinhos já estão colocados e travados. Agora, eu vou começar o processo de fechar essa cabecinha aqui
para finalizar o nosso trabalho. O processo de fechar é o mesmo processo que a gente fez aqui, é o inverso. Então, eu vou começar aqui em 10 pontos e uma diminuição e vou seguir até fechar no falso anel mágico. Eu não vou fazer esse processo aqui junto com vocês na aula, porque é um processo bem tradicional do amigurumi, bem repetitivo. Mas vou deixar rolar, como eu sempre faço para vocês aqui, a receita de como fechar a cabeça. Só para essa aula não estender muito e não ficar tão repetitiva numa coisa que é super tranquilo do amigurumi. Então, eu vou começar em 10 pontos e uma diminuição e vou ir fechando na minha cabeça até fechar no falso anel mágico. Rola pra vocês aqui a receita com pontuação certinha. E conforme eu for fechando a minha cabeça, eu também já vou enchendo a minha cabecinha, tá? Então, vou fechar a minha cabeça aqui, vou encher ela e quando ela estiver finalizada, eu volto pra gente fazer o acabamento aqui nos bracinhos, pra quem deixou o fiozinho pra costurar como eu. Pra dar o acabamento aqui embaixo, tá? Então, vou finalizar minha cabecinha e já retorno. Então, finalizei aqui a minha cabeça. Fechei toda ela aqui no falso anel mágico, fiz um acabamento bem bonito aqui. Escondi as pontas dos fios e tá finalizada, então, a nossa cabecinha. Desse bracinho aqui, eu já fiz o acabamento do fiozinho, agora eu vou fazer o acabamento desse fiozinho aqui com vocês pra mostrar como que a gente vai fazer, tá? Que é muito simples esse acabamento. Aqui tá o fiozinho que eu deixei pra mim dar o acabamento por baixo. Esse daqui é o desse bracinho aqui que eu já costurei. Então, eu vou introduzir ele aqui na minha agulha de tapeceiro. E é bem simples aqui o que a gente vai fazer, ó. Aqui tá o meu fiozinho. Um dos fiozinhos vai cair pra trás, o outro vai cair pra frente. Então, do mesmo jeito que vocês costuram aqui pra trás, vocês vão costurar lá pra frente, ó. Aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo pontinho aqui, ó, depois do meu bracinho, e vou passar esse fiozinho assim, ó. Vou firmar aqui o meu bracinho. Agora, eu vou voltar aqui, ó, por baixo não, desculpa, por cima do próximo pontinho aqui, e vou puxar assim. E agora, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir aqui só numa das alcinhas desses pontos baixíssimos que eu tenho aqui atrás, vou passar na minha alcinha do ponto baixíssimo aqui, sempre apertando bem, e vou vir aqui embaixo, no meu pontinho aqui embaixo, e vou passar aqui no meu pontinho aqui embaixo. Assim. Sempre apertando bem. Vou vir no próximo aqui, vou pegar na alcinha. Vou passar só na alcinha do ponto baixíssimo e vou vir lá embaixo no ponto e vou fazer aqui. É um acabamentinho. Quem aqui não deixou o fio e rematou o fiozinho, é só fazer a colagem. Uma colinha de boa qualidade, a gente passa aqui e faz essa colagem aqui da axila. Tá? Quem deixou o fiozinho aqui, eu não acho difícil de fazer, mas tem gente que não gosta de costurar, né? Esse aqui, na verdade, esse acabamento aqui é muito simples. E é só isso aqui, ó. Já tô chegando aqui na frente, ó, no meu último pontinho. Passei aqui na minha última alcinha, no meu último pontinho. Vou passar aqui embaixo. Aqui. E vou pegar aqui pra dar o acabamento nesse aqui também. É que meu espaço aqui é pequenininho, né? Então, tem que ser tudo friamente calculado. Aqui. Pronto. Agora, este fiozinho aqui eu não vou dar nó aqui, eu vou entrar com ele aqui por baixo e vou encontrar com o primeiro fio que eu fiz a costura do outro bracinho aqui atrás e vou dar nó nos fios aqui atrás, não vou dar nó no meu trabalho. Que nem a gente sempre já tá acostumado a fazer. Já tá ajeitadinho aqui os bracinhos. Agora, eu vou puxar bem esses dois fiozinhos aqui. Vou dar 3 nó bem apertadinhos neles. Pra não escapar. 2, 3. E agora, eu vou tirar aqui os excessos desses fios, porque eu não sei porque eu deixei tanto fio aqui. Exagerei um fio. E vou esconder eles lá pra dentro do meu trabalho. Vou botar de volta aqui na minha agulhinha. Aqui. Vou entrar com eles aqui e vou no mesmo ponto, né? E vou sair com eles aqui dentro do meu trabalho pra perder eles. Pronto. Esse pontinho aqui, eu vou ajustar pra ele não ficar repuxado, né? E vou cortar aqui os excessos dele aqui também, tá? E já tá feito aqui o acabamento do meu bracinho bem simplesinho, né, pessoal? Então, aqui, ó. Agora, a gente finalizou aqui a base
da nossa boneca, ó. Que, como eu falei, serve pra quem quiser montar aí outra roupinha, outra boneca. Tá pronta a base da minha boneca. Deixa eu só fazer uma observação aqui sobre a cabeça. Às vezes as pessoas me dizem assim, ah, mas eu usei bastão de cola quente, a minha cabeça ficou mole, meu pescoço ficou mole, minha cabeça ficou mole. A minha cabeça tá bem firme. Você tem que cuidar muito quando vocês vão fazer sustentação de cabeça, que você tem que botar a quantidade certa de enchimento na boneca, tá? Então aqui, ó, o meu pescoço tá bem cheinho, ó. A minha cabeça também tá bem cheia. Então, se vocês colocarem a quantidade certa de cola, de fibra dentro da boneca, e o bastão vir aqui da barriga até quase o final da cabeça, aqui como eu falei, até mais ou menos aqui um pouquinho depois dos olhos, que foi a altura que foi meu bastão, não precisei cortar ele, não vai cair a cabeça da boneca de vocês, por mais pesada que seja o cabelo, tá? Ela vai ter movimento, porque o bastão é flexível, mas ela não vai ficar caída, tá? Então, às vezes, quando as pessoas reclamam aí que a cabeça é porque não colocou fibra suficiente na boneca. Enchem a boneca, não tem um dó de botar fibra, coloquem fibra suficiente. Pronta a base da nossa boneca, então, agora na próxima aula nós vamos deixar o cabelo dela feito e o bordado do rostinho, para depois só vai faltar as roupinhas. Então, na próxima aula a gente vai finalizar toda a base, já com o cabelo e bordado do rostinho dela. Então, antes dessa aula terminar, não esquece de deixar um like aí pra mim se tu não deixou. E até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus!